Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez. Vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 19. A botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Assim disse o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes, né? Tá falando para que Jeremias vá lá e compre essa botija do oleiro, né? E leve com ele alguns dos anciãos do povo e alguns dos anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol. E apregou ali as palavras que eu te disser. Deus vai mandar Jeremias, né, falar para esse povo, junto com esses anciões, né, os anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes. Sai do vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Então Deus vai falar para Jeremias e ele vai falar para o povo. E dirás: ouve a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão os ouvidos, né? Se alguém quiser ouvir o que Deus vai mandar, então vai chegar a tinir os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar. Tá falando de Jerusalém e de Judá, né? E nele queimaram incenso a outros deuses, né, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocente, porque esse povo matava até seus próprios filhos como sacrifício para estes deuses, né, que eles criam aí, né? Então eles cultuam, aí deixaram esse povo de Judá, o povo de Jerusalém, deixaram de cultuar a Deus e foram cultuar a outros deuses, né, que eles criam. É como nos dias de hoje também, né, de que essa coisa de deuses, né, veio de lá até os dias de hoje, né? Porque a legião do mal criou a tal religião, e essa religião criou uma tal igreja muito poderosa, né? Só que os deuses desse tempo aí são outros. Os deuses dos tempos de hoje são feitos pela mão do homem também, né? Mas com nome de mulher, com nome de homem, etc e etc, para que o povo se ajoelhe aos pés desses santos, né? Orem aos pés desse santo, pensando, ensina esse povo, e esse povo pensa que esse santo criado pelo homem, né, e construído as estátuas pela mão do homem, colocando nome, né, nesses deuses, porque são deuses também, né, é considerado como deuses, né, e o povo cai na besteira de orar, de fazer procissão, etc,
através desses deuses. E o Deus vem muito injuriado, né, com esse povo israelita, com o povo da tribo de Judá, com o povo da tribo de Manassés, de Efraim, etc, etc, porque eles abandonaram aquilo que Deus ordenou para eles, né, com a sua lei, e foram para a cidade onde o povo adora esses deuses, né, a cidade da legião do mal, da legião de Satanás. E o povo da legião de Deus abandonaram a sua legião, deixaram de, né, a sua legião e foram após essa outra legião do mal. E Deus vem combatendo desde o Egito essa prática, né? Deus vem combatendo essa prática desde lá do Egito, porque o povo israelita, essas tribos, todos eles têm a mente cauterizada, voltada para os ídolos, para os deuses, né, que esse povo cria. E ao passar do tempo, já chegando, quase Cristo chegando para esse povo, Deus está tentando, né, botar o povo dele dentro da linha, né, dentro do caminho do bem, porque eles estão no caminho do mal. Então Deus está tentando pegar a sua herança, né, a sua herança, que é esse povo que foi resgatado lá do Egito, para que eles voltem a seguir os mandamentos que ele tem dado para esse povo, né? Então eles não estão seguindo. Então, desde quando esse povo saiu do Egito, Deus está lutando incansavelmente através de profetas, de reis constituídos, de profetas, né? De tudo quanto Deus vem fazendo para esse povo, para que esse povo não vá após esses deuses e que permaneça na sua lei que ele tem dado através de Moisés. Mas esse povo é muito rebelde e não está atentando para as palavras de Deus, como também no dia de hoje. Tem muitos que estão seguindo falsas religiões, porque a legião do mal inventou religião, e criaram muitas igrejas, né? Que esse tempo aqui que eu estou lendo de Jeremias, já existe muita gente ensinando essas coisas para que esse povo creiam nesses deuses, nessas estátuas. E esse povo foram evoluindo como evolui a tecnologia, digamos assim. Esse povo evoluiu como evoluiu a tecnologia, e de lá para cá eles estão aqui, fala que é o Baal, etc, né? Eu já falei vários, né, vários deuses, né? Então esse povo agora, né, que evoluiu com a tecnologia, em vez de adorar esses deuses criados agora, daí de antigamente, nos dias de hoje, lá o general dessa religião, ele canoniza, né, deuses, canoniza santo, né, e diz que aquilo ali é santo e faz estátua daquela pessoa quando ele morre. Quando a pessoa morre se torna santo, antes não, mas quando a pessoa morre se torna um santo. Então eles constroem estátua daquela pessoa que morreu, né, que tem muitos que morreu aí, né, e etc, e etc. Então eles canonizam, diz que foi canonizado e essa pessoa se tornou santo. E aí o povo passa, eles ensinam ao povo a adorar aquelas estátuas que eles criam, que é daquela pessoa que morreu e que eles canonizou como um santo, né? Isso é a sequência, né, como da evolução desse tempo aqui de Jeremias para o tempo de hoje, né? Eu não quero ofender essa religião, não quero ofender alguém que cultua a esses deuses, né, que acredita nesses deuses, mas Deus está dizendo aqui que não serve para nada, que nada eles podem fazer, né, e que é abominação para Deus essas estátuas, né? Deus abomina essas coisas.
e também condena, né? Como eu estou lendo aqui, se você for ler também, Deus condena esse povo que faz essas coisas também. Mas nos dias de hoje tem uma ressalva, porque Deus quer que esse povo que cultua esses deuses se arrependam, deixe de fazer essas práticas e venha para a legião do bem, para a legião de Deus, dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Essa é a única e verdadeira. Todas essas outras são sequência desses pastores dessa época aqui, porque a legião do mal criou a religião para que o povo criasse igreja, criasse templo, cada um com o seu nome e cada pastor para a sua ganância, como está lá em Isaías 56:11, né? Dando continuidade, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal. E o que nunca lhes ordenei. Deus está mandando Jeremias dizer que nunca ordenou ninguém fazer isso, né? Nem falei, nem me veio ao pensamento de Deus mandar queimar filho de ninguém, né? Por isso, eis que dias vêm, ele está dizendo, Deus mandou Jeremias dizer para o povo, por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale dos filhos de Rinom, mas o vale da matança, né? Porque esse povo desobediente, Deus vai fazer com que eles se matem uns aos outros, tanto com praga como ao fio da espada, né? Porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos. E Deus vai, porque todo esse povo israelita, as tribos que veio com ele, os gentios que acompanhou ele de lá do Egito, nessa trajetória de caminhada para a terra prometida, Deus foi quem fez toda a maravilha para esse povo vencer todas as guerras da legião do mal que estava ao lado deles, né, quando eles estavam em caminhada para a terra prometida. E depois que chegaram à terra prometida, também houve invasões, né, da legião do mal para tragar a legião de Deus, o povo israelita que foi tirado lá do Egito, a herança de Deus. Mas como esse povo se voltava, né, para os ídolos, então Deus abandonava ele e deixava que eles morressem ao fio da espada, porque eles só venciam as guerras quando alguém vinha atacar, ou quando eles programavam para ir atacar eles só ganhavam essas batalhas porque era através do poder de Deus, né? Não era eles por si próprio que ganhava essas batalhas, nem os israelitas, nem as tribos que iam avante, nem aquele exército que Davi tinha, né? Nenhum exército que era de Deus, né? Que batalhava, ganhava por causa de sua força, mas com a força e o poder de Deus, que Deus ia na frente. Você viu que Davi matou Golias com uma pedrinha tamanho de nada. Por que Davi derrubou Golias, né? Porque ao poder de Deus fez com que aquela pedrinha fosse um tiro de canhão na terra daquele filisteu, né? Por isso que Davi conseguiu derrubar aquele gigante, porque não foi pela sua força, mas pela força e o poder de Deus, ele conseguiu derrubar aquele gigante e todo mundo exaltaram ele, etc, e etc. Mas todos os acontecimentos, desde lá da saída do Egito, desde das pragas do Egito que Deus fez para o povo dele crer em Deus, não foi para
afrontar Faraó. Já falei isso no vídeo anterior, vou reviver aqui, porque quando Moisés foi tirar esse povo lá do Egito, Deus disse: vai, porque eu endurecerei o coração de Faraó e não para que ele não deixe o meu povo ir. Que era para poder Deus fazer aquelas pragas todinhas, para que eles viessem a acreditar em Deus, que sem desconfiança. Mas ao decorrer da caminhada, todo ele reclamava e dizia a Moisés: melhor tivesse ficado lá no Egito do que morrer aqui. Então ele não creia, não botava fé em Deus, né? Por quanto Deus fez todas aquelas coisas, tanto lá no Egito, como fora do Egito, como abriu o mar, não tem coisa mais poderosa do que essa que Deus fez, né? E etc, as guerras que eles venciam, né? As guerras que Davi venceu depois de se tornar rei, tudo por conta da força e o poder de Deus, e não pela força do braço desse povo, não era, né? Então, continuando: porque dissiparei o conselho de Judá, de Jerusalém, neste lugar, e os farei cair a espada. Deus mesmo, né? Como antigamente, mais atrás dessa trajetória aqui, Deus matou muitos dos seus mesmo para servir de exemplo. E aqui Deus também está deixando eles morrer, né? Povo de Judá, de Jerusalém, eles farei cair a espada. Deus vai deixar eles morrer ao fio da espada diante dos seus inimigos, porque Deus não vai dar mais o poder de, quando eles estiverem guerreando, eles vencerem, né? Porque, como está escrito, era 1 para 1000, né? Um só guerreiro dos israelitas, ou de qualquer exército, quando ia à batalha, podia um só derrotar 1000, porque era o poder de Deus que estava com ele. Mas aqui Deus está dizendo que vai deixar eles morrer ao fio da espada diante de seus inimigos. Por que Deus vai deixar fazer? Porque eles estão desobedientes demais, eles não creem mais em Deus, eles não querem seguir a lei de Moisés que foi dada para esse povo, e querem seguir a esses novos pastores que estão implantando coisa na cabeça desse povo, para que eles venham adorar os ídolos que eles criam, né? E para a espada diante de seus inimigos, e pela mão dos que buscam a vida deles, e darei os seus cadáveres para pasto às aves do céu e os animais da terra. Eu li isso, né, anteriormente, também está repetindo aqui. E farei esta cidade objeto de espanto, né, de assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas, né? E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne de seu amigo, né? No cerco e no aperto, né? No cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida dele. Então quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo. Então Jeremias, que como Deus mandou ele comprar essa botija lá do oleiro, que vem trazendo junto com os anciãos do povo e os anciãos do sacerdote, ele falou essas coisas, né, para Jeremias falar para esse povo. E então está dizendo: quebrarás a botija à vista dos homens que forem contigo, e diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, porque não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, sim, para pôr a esta cidade como a Tofete.
e as casas de Jerusalém e as casas do rei de Judá serão imundas, como o lugar de Tofete, como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todo o exército dos céus, e ofereceram libação a deuses estranhos, vindo, pois, Jeremias de Tofete, onde o tinha enviado o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Né? Ele falou tudo para esse povo, mas eles não deram ouvido, né? Eles endureceram a sua cerviz e não ouviram as palavras que Jeremias tem falado para ele. Jeremias capítulo 20 diz: Passu fere a Jeremias e mete-o no cepo. Né? Então Passu vai pegar e ferir Jeremias, porque está pregando contra, né? Como nos dias de hoje, né? O povo da legião do bem, da legião de Deus, dentro da verdadeira igreja, quando passa a pregar a verdade do evangelho, da doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, seja em qualquer dessas falsas igrejas, eles não aceitam as ademoestações da verdade. Eles não querem aceitar, como aqui. Eles não estão aceitando porque eles só querem aceitar o que esses pastores estão ensinando. Eles não querem saber mais daquela lei que Deus deu para eles. Não querem mais. E nos dias de hoje também, as falsas igrejas dos ídolos, né? Se você falar que não é para adorar ídolo, não é para se ajoelhar aos pés desse ídolo, não é que Deus não quer, que Deus abomina essa coisa, você é capaz de morrer por conta disso, né? Uma vez eu quase apanho, né, de uma pessoa, quase irmão meu, porque ele é católico e eu falando a verdade para ele, ele se irou-se contra mim, porque o povo tem a mente cauterizada, né? Tem a mente cauterizada e a verdade dói muito para aquele que vive na mentira, para aquele que está dentro da legião do mal, dentro da igreja de Satanás, né? Porque a legião do mal é de Satanás. E Passu, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras. E feriu Passu ao profeta Jeremias e o colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte Passu tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias, o Senhor não chama o teu nome, Passu, mas terror por todos os lados, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Né? Então, Deus mesmo vai deixar que eles, né, que estão contrário, né, sempre vão sofrer o castigo, né? Porque nesse tempo
É olho por olho, dente por dente. A lei desse tempo é essa: olho por olho, dente por dente. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os seus tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, e saqueleão, e tomá-las-ão, e levá-los-ão à Babilônia, e tu, Passu, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás a tua Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os seus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Nesse tempo, esses profetas que profetizam contra Deus, eles morrem, né? Morrem. Talvez não venha, o espírito dele não venha se arrepender e no último dia vá para o lago de fogo. Hoje, aquele que não se arrepende de seus maus atos, né? Aquele que não anda fazendo boas obras, aquele que não anda seguindo a doutrina de Cristo e os mandamentos da lei de Cristo, então todo esse, se não vier se arrepender, né, e pedir perdão a Deus de suas atrocidades, então queimarão no lago de fogo, né, no último dia. Quais profetizaste falsamente? Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbio e ludibrio todo o dia. Ele engana, é um opróbrio e ludibria. Esse camarada aí, né, o Passu, né, ele fica ludibriando os povos, enganando, né, porque nesse tempo aí eles já não estão mais ensinando a lei que Deus deu para esse povo, mas estão ensinando coisas da mente deles e fazendo os deuses para o povo adorar. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, né? Porque para Deus foi como um fogo ardente, que ele é uma pessoa que estava lá tomando conta da casa de Deus. Encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele, né? Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa.
Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Ô Jeremias, calma. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamou pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Pergunta: por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Porque sai da madre para haver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Ele se sente, né, envergonhado, né, por conta até do seu povo. Jeremias capítulo 21 diz: o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Isso aí, esse capítulo anterior, né, já foi um alerta, porque o povo foram cativos mesmo, foram todos presos, roubaram todo o ouro, né? E se não fosse o rei Ciro, né, para restabelecer a ordem e tirar esse povo do cativeiro, né, se não fosse Esdras, né, também para ajudar a reedificar todo esse povo depois dessa destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, né, porque ele destruiu todo e levou esse povo todinho ao cativeiro. Eles foram presos, né, todos os reis que estavam lá, todos eles foram feitos cativos por Nabucodonosor, né? Destruíram o templo, destruíram os muros de Jerusalém, etc, e etc. Então o anúncio, né, Jeremias vai anunciar aqui o anúncio da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Mas Deus já avisou a eles que não ia deixar eles morrer ao fio da espada, ia ser cativo tudinho, porque eles estavam rebeldes demais, eles abandonaram Deus e eles estavam seguindo esses deuses, né? Estava indo atrás de palavras de homem, confiando nas palavras de homem, não nas palavras de Deus, né? Como está escrito no vídeo anterior: maldito o homem que confia no outro homem. E ele estava fazendo isso. Eles não estavam confiando em Deus, mas no homem, né, que estava falando para esse povo. E então Deus deixou esse povo perecer. Deus deixou esse povo ser cativo de Nabucodonosor, de roubarem todos os seus bens, destruírem a casa de Deus, né, nessa época, destruir os muros, devastaram Jerusalém, né? Então pergunta, está dizendo, pergunta por nós ao Senhor, pedindo a Jeremias, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse: assim direis
a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vos pelejai contra o rei de Babilônia, contra os caldeus que vos têm cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, né? E ferireis os habitantes desta cidade, assim os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. E depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seu servo ao povo, e os que desta cidade restarem, da pestilência e da espada e da fome e da mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos. Então Deus mesmo vai deixar que esse povo pereça, porque eles abandonaram. Esse povo é um povo de Deus, é a herança de Deus nessa nova geração que iniciou, né? É um povo de Deus, porque tem a legião do mal e tem a legião de Deus, e esse povo é da legião de Deus. Mas só que depois, né, que eles foram retirados do Egito, Deus fez tanta maravilha para eles, mas eles não quiseram seguir, né, nem os mandamentos e nem seguir Deus, né? Então Deus vai deixar que Nabucodonosor destrua a todos, que matem, que prendam, que levem seus pertences, porque eles são rebeldes demais. Então, né, vão passar fome na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. Deus vai deixar eles sofrerem, porque lá no Egito eles sofriam, durante a caminhada eles sofriam, mas Deus sempre socorria eles. Depois de estar na terra prometida, eles estavam bem, mas se bandearam para o lado da legião do mal, sofreram, foram feitos escravos, passaram fome, tomaram seus pertences. Eles oravam a Deus, Deus tinha misericórdia, mandava resgatar. Aquela pessoa que resgatava esse povo israelita e as tribos todinha, voltava, passava uns 20 anos, 30 anos, depois se bandeava para esse povo da legião de novo. Depois eles pediam a Deus, Deus mandava, e assim, porque foi assim durante toda a trajetória depois que esse povo saiu lá do Egito. Depois que Deus resgatou esse povo, foi assim. Ele vai para Deus, volta, e vai para Deus, vai para o diabo, vai para Deus, vai para o diabo, até nesses dias aí, né? Então Deus vai deixar que eles pereçam, que eles morram, que eles perdam tudo, que eles sejam presos. Depois é que Ciro, né, o rei Ciro é que vai lá e guerreia e toma, né, eles para Deus de novo, que é assim que Deus faz. Manda uma pessoa para resgatar ele, toda vez resgata, mas depois eles vão-se embora, abandonam Deus novamente. E agora aqui muito pior, porque eles não querem, estar sendo pregado outra coisa para eles, né, e eles não querem aceitar. Então não se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. É uma promessa que Deus está fazendo para aqueles que ainda querem, né,
seguir, tem a escolha do caminho, né? Do caminho da vida, né? E a este povo dirá, ele está mandando Jeremias, e a este povo dirás assim, diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eles vão ter que escolher se querem ir para o caminho da morte, que é onde está os ídolos, e o caminho da vida, que é na legião de Deus, seguir o que Deus tem ordenado para esse povo. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou de fome ou de pestilência, mas o que sair e se render, né? Porque os caldeus cercaram ele. Os que se render para os caldeus, Deus vai dar uma chance, porque os caldeus não é tão ruim assim. Vós tem cercado, viverá e terá a sua vida por dispor, porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará a ele, queimá-la ao fogo. Então Deus é quem está permitindo que aconteça esse estrago todinho aí em Jerusalém e em Judá, por conta da malcriação desse povo, né? E a casa do rei de Judá dirás: ouve a palavra do Senhor. Ainda está mandando Jeremias, isso é antes, né, do ataque que Jeremias está alertando para o povo, né? E está dizendo lá o rei de Judá: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o expoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, né? E se acenda sem que haja quem o apague, né? Por causa da maldade de vossas ações, porque eles se tornaram um povo mau, muito mau. O povo da tribo de Judá, todos eles, né, se tornaram muito muito mal, né? E Deus está ainda dando ainda uma escolha. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor. Contra vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. E acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá a tudo que está em redor dela, né? Capítulo 22 de Jeremias, que vai falar profecia contra a casa real de Judá. Então Jeremias vai dar outra profecia, né, para a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, né? Deus mandando Jeremias avisar o rei de Judá, e diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas, assim diz o Senhor. Exercei o juízo e a justiça, e livrai o expoliado da mão do opressor. Já li isso anteriormente, quase agora há pouco, esse mesmo versículo, né? Que Deus está mandando para o rei de Judá julgar o povo com justiça, porque ele é um rei mau, né? Esse povo de Judá está um povo muito mau, mas Deus está mandando dizer a ele, através de Jeremias, que ele exerça, né? Exercei o juízo e a justiça, né? E livrai o expoliado da mão do opressor, que ele não está fazendo isso, né? E não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangues inocentes neste lugar, lá no reinado de Judá, porque ele está fazendo todas essas coisas, não está cuidando dos órfãos, não está cuidando da viúva, se faz tudo, né, com violência, né, e com derramamento de sangue inocente lá
lá em Judá, né? Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, né? Porque o rei de Judá não está fazendo isso, ele está um rei mau, né? Então ele não está exercendo juízo com justiça, né? Não está livrando o expoliado da mão do opressor e está oprimindo, ele está oprimindo os estrangeiros, o órfão, a viúva, né? Com violência, ele está oprimindo, esse rei está oprimindo. Então Deus está pedindo a ele que exercei o juízo e a justiça, livre o expoliado da mão do opressor, não oprima ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar, que é lá em Judá, né? Ele não quer, Deus está pedindo para que esse rei não faça mais isso, né? Porque se deveras cumprir de esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentarão em lugar de Davi sobre o seu trono, andando em carros e montado em cavalo, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não der de ouvido a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Então, se esse rei que está aí em Judá não ouvir essas palavras que Deus manda Jeremias falar com ele, falar para esse povo, e ele não der ouvido, né, a estas palavras, né, Deus jurou, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade e a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas. Então Deus vai destruir tudo, né? Porque prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos e lançá-lo-ão no fogo. E muitas nações passarão por esta cidade e dirá, cada um ao seu próximo, porque procedeu o Senhor assim com esta grande cidade. Né? Não é que Deus vá lá e mate, mas Deus vai fazer com que os seus inimigos destruam a todos. Deus, durante a caminhada desse povo, Deus fez com que eles vencessem, né, ao fio da espada. Agora, como eles estão rebeldes, né, não estão mais ouvindo a palavra que Deus deu a ele, então Deus vai fazer ao contrário. Os inimigos dele é que Deus vai dar força para destruir eles, né? E dirão, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, né? A aliança é a lei de Moisés, que Deus tem dado a eles, que eles não estão mais obedecendo, né? Que não é para adulterar, se prostituir, adorar ídolo, e eles estão fazendo tudo o contrário da aliança que Deus tem dado a eles. E se inclinam diante de outros deuses, né? E o servem. Então, estão, porque toda a lei de Moisés, toda a trajetória do povo israelita, toda a trajetória das tribos que acompanharam, dos gentios que acompanharam o povo israelita, toda essa trajetória, todo esse combate de Deus é sobre a legião do mal. Por que Deus está fazendo essas coisas? Porque na primeira criação, quem prevaleceu foi a legião do mal. Na primeira criação que Deus pôs no mundo, todo o povo se perverteu através da legião do mal. Depois que Eva comeu o fruto e Adão comeu o fruto, dali então se gerou a legião do mal e a legião do bem, né? Dali com um fruto que estava lá, que é o fruto da sabedoria, do conhecimento do bem e do mal. Então, o do bem é a legião do Deus,
do mal, a legião de Satanás. E aí essas duas legiões ficaram por muitos anos, milhares de anos, cresceu milhões de pessoas nessa época, na primeira geração de Deus. Mas todos eles vieram a se perverter por causa de Abel, né? Que matou o seu irmão. Então ele ficou como chefe da legião do mal, instruído por Satanás. Então essa legião cresceu abundantemente, que veio perverter e ganhar todo o povo ainda que restava da parte de Deus. E quando Deus viu que só tinha 8 almas ainda, que Deus ainda confiava, né? Ainda que não tinha se passado para a legião do mal, ainda estava dentro da legião de Deus, então Deus disse: vou acabar com a legião do mal, toda a legião do mal, e salvar essas 8 almas da legião do bem. Foi isso que Deus fez. Tacou o dilúvio, acabou com a legião do mal, pegou essas 8 almas da legião do bem, trouxe para essa nova geração de agora, né? Mas dentro da própria família, né, ali também se gerou a nova legião do mal, e seguiu as duas novamente até os dias de hoje. Então por isso que todo esse povo de Deus, a herança de Deus, vem batalhando essas duas legiões, a legião de Deus e a legião do mal, porque ambas são exércitos. É o exército de Deus e o exército de Satanás combatendo um ao outro. Deus está aí, Deus nesse tempo aí está quase vencendo. Por isso que Deus está com esse propósito todo, através de Jeremias, de todos os profetas, do rei bom que foi instituído por Deus para corrigir esse povo de Deus aí, para ver que ele não se perca como se perdeu na primeira geração, né? Então Deus está fazendo de tudo, porque colocou a aliança, né? Porque na primeira geração não tinha mandamento algum, era tudo por conta do rolamento, né? Então por isso que a legião do mal perverteu a legião do bem na primeira geração. Mas nessa geração de agora, Deus não quer que a sua legião do bem perca novamente. Ele não quer. Deus está fazendo de tudo para que eles não se percam, né? Então está exortando aqui o tempo todo, mandando os profetas falar com ele, instruir eles, para que eles abandonem essa coisa, que Deus vai matar todo ele antes que, né? Como Deus fez lá com o dilúvio, Deus também está fazendo aqui. Deus não está matando propriamente assim como fez lá com a água que Deus mandou o dilúvio para matar todos eles, né? Mas aqui, esse povo que estão sendo pervertido, Deus está dando uma oportunidade a ele de reconciliação, né? Para que ele volte, né, para os mandamentos que Deus tem dado a ele, né? Mas mesmo assim, quando eles não querem, Deus está deixando que eles morram ao fio da espada, porque Deus protegeu muito eles. Deus fez com que eles vencessem várias guerras da legião do mal contra a legião do mal. Deus fez com que esse povo israelita, as tribos, etc., e todo o povo que estava de Deus, que estava caminhando, que se firmaram, então, que a legião vieram contra ele, a legião do mal vieram. Deus dava o poder para que a legião do bem vencesse, né, esse povo da legião do mal. Mas está acontecendo novamente, e Deus está aqui atento para que esse povo não se perca, né, como se perdeu a primeira geração. E dirão porque deixaram a aliança do Senhor, né, que é a lei de Moisés, do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses e o serviram. Não choreis o morto, nem o lastimeis, né? Chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou
em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar, nunca mais ali tornará. Mas no lugar para onde o levaram, né, cativo ali morrerá e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, né? Isso é um julgamento, né? Ai, essa sílaba, ai, é um julgamento ou um pré-julgamento da parte de Deus em condenação, né? Em condenação ou quase uma condenação. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, né? Isso é quase uma condenação, é uma pré-condenação, né? Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, porque se você está fazendo injustiça, você está contrário a Deus, porque Deus é amor, então você não pode ir contrário ao amor de Deus, e nem o seu amor ser um amor falsificado, não pode, você tem que ter um amor puro. Bem, então esse que anda com injustiça, ele está fazendo mal, e os seus aposentos sem direito, que serve, né, do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, né, se faz escravo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Né? Então é uma advertência para esse povo aí cruel que já está, e nos dias de hoje principalmente, né? Isso é um pré-julgamento para esse povo que está fazendo essas coisas. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do seu serviço do seu próximo sem remunerá-lo e não lhe dá o salário do seu trabalho. Quer dizer, esse povo edifica uma casa enganando, roubando, mandando trabalhar como um escravo sem pagar, sem dar de comer direito, sem dar de vestir direito, né? Nessa época aí, porque nos dias de hoje os escravos de hoje praticamente desapareceu. Ainda há muita injustiça, tem muita pessoa injusta ainda nesse mundo, né? Paga salário, mas não é o salário adequado para a sobrevivência daquele trabalhador, porque ele acha que se der muito, né, para o trabalho não vale, não sei o que, e etc, e etc. Então Deus está exortando aqui, né, que esse povo que adquire as coisas com injustiça, para nada isso vai servir. Os aposentos servem do seu próximo, né, que ele não dá, não serve, né, não chama para sentar no seu sofá, né, mas que ele fica do lado de fora, não dá de comer direito, nem paga seu salário. Que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa e aposento largo, e que lhes abre janelas, forrando-a de cedro e pintando-a de vermelho. Porventura reinarás tu, porque te encerra em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou o juízo e a justiça? Está perguntando. Porque isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem, né? Porque julgou com coerência, julgou com equidade, julgou com retidão, né? Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto? Conhecei-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Então o rei de Judá está dessa forma, praticando todas essas coisas, mas Deus quer que ele seja desse jeito, que julgue a casa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, né? Se ele faz as coisas boas,
ele está conhecendo o Senhor, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atenta senão para a tua avareza e para derramar sangue inocente e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, sendo arrastado e lançado bem longe, né? Fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Baçã, e clama desde Abarim, porque estão destruídos todos os teus namoradores, né? Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz, né? O vento apacentará a todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó, tu que habitas no Líbano e fazes o teu ninho nos cedros, quão lastimada será quando te vierem as dores e os eis como que de estar de parto. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Conias, filho de Joiaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, contudo dali te arrancaria, e entregar-te-ei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles que diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus, né? E lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz, para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles com todas as almas desejam voltar, para lá não voltarão. Pois este homem Conias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada, por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de filho, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as fugentaste, e não as visitaste. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, né? Porque esse tempo aí já tem muitos pastores, é por isso que esse povo está na maldade, porque estão seguindo esses falsos pastores e não seguindo aquela lei que deu para esse povo. Então esses pastores estão dispersando o povo de Deus para ir após esses ídolos, né?
que eles criam, e eles estão indo, né, deixando de seguir Deus e estão se afugentando, deixando, né, se espalhando o rebanho de Deus, né, porque esses falsos pastores aí estão pregando outras coisas, maldades, né? Deus vai visitar sobre a maldade de vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, porque nem todos se perdem, de todas as terras para onde as tiver afugentado, porque muitos também fogem por causa desses pastores e desse povo que oprime, né, que escraviza por conta da legião do mal, da legião de Satanás. Então, eu mesmo escolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afugentado, e os farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão, né? E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz ao Senhor. Esse é o capítulo 23 de Jeremias, e no versículo 5 diz: o renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte. Isso eu já li no vídeo anterior, esses versículos, né, o 7 e o 8, que Deus tira o povo, esse povo que está no norte, era um povo mau, Deus mandou vir para cá, mas Deus resgata eles, né? Então, trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra, né? No versículo 9, contra os falsos profetas, quanto aos falsos profetas, já o meu coração, no versículo 9, contra os falsos profetas, quanto aos falsos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, como um homem embriagado, e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras, porque a terra está cheia de adúltero, e a terra chora por causa que se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. É porque eles levaram até estátua para dentro da casa de Deus, os sacerdotes, né, que se bandearam, né, para a legião do mal, eles perverteram a casa do Senhor com os ídolos também, né? Portanto, o seu caminho lhe será como lugar escorregadio na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel, né? Porque esses pastores, né, de Baal foi quem perverteu o povo israelita, né? Quem perverteu as tribos, os sacerdotes, né?
Os profetas, eles deixaram de Deus de lado e foram atrás desses ídolos. Mas nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda, até em Jerusalém. Cometem adultério e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eis que lhes darei a comer lonzna e lhes farei beber água de fel, porque todos os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Nos dias de hoje também, né, está acontecendo muito isso nessas igrejas falsas que os homens criaram, né? Tem muitos pastores profetizando, dizendo que teve visão, dizendo que Deus mandou dizer isso, Deus mandou fazer aquilo, e isso tudo que estão dentro da legião de Satanás, né? Então é profecia de Satanás e não de Deus. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Então, nos últimos dias, né, Deus está falando para esse povo que eles não querem acreditar, mas nos últimos dias eles virão acreditar, e aí pode ser tarde, né? Pode ser que Deus não aceite mais ele. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Então eles profetizam nesse tempo aí por conta própria, pelos seus próprios pensamentos, né? Não profetiza aquilo que Deus manda eles falar, né? Nos dias de hoje também tem desses profetas aí muito, porque existem milhares de falsas igrejas, né? Não é a igreja de Deus verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, mas é a igreja que o homem criou para proveito próprio, e eles profetizam aquilo que vem em seus pensamentos para enganar o povo. Fazem doutrina de homens, né? Mandamento de homem para enganar o povo, não os mandamentos de Cristo, nem as doutrinas de Cristo. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, né? Porque se estivesse, né, no conselho deles, mas não estava no conselho dos homens de fora, nos homens da legião do mal, né? Por isso está dizendo aqui, mas se estivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e eu teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Mas eles não ouviram as palavras de Deus. Ouviram, mas não depois desistiram, né? Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também um Deus de longe? Esconde-se-á alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não acho eu os céus e a terra, diz o Senhor.
tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Existe muito isso nos dias de hoje, dentro dessas falsas igrejas, né? Pastores profetizando em nome de Deus, mas que é da parte de Satanás, porque eles não fazem parte da legião de Deus, porque eles criaram igrejas falsas. Não é a igreja de Deus verdadeira, é a igreja que eles criaram. Então eles profetizam mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras, que só profetizam do engano do seu coração? Nesse está falando já desse tempo aí, né? Nesse tempo tem esses pastores aí, tá cheio de pastores. Por isso que hoje vieram de lá, esses pastores seguiram, né? Eles, como a tecnologia, né, avançou, esses pastores também avançaram em sabedoria para enganar o povo. Esqueceram de o povo próprio de Deus, não seguiram com a igreja verdadeira, mas seguiram com as igrejas falsas, né, para pregar o engano, né? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome. Né? Esse povo faz com que se esqueça da igreja de Deus, se esqueça de Deus, né? Porque os quais cuida fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, né? O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse, né? Nesse tempo já aí, esse povo já está profetizando em nome de Deus, né? Pregando mentira em nome de Deus. E nos dias de hoje nem se fala, né? Porque tem milhões e milhões de igrejas falsas que o povo fala de Deus, fala do Senhor, fala de Cristo, mas é mentira, né? Para enganar o povo, né? É tudo mentira, porque são igrejas falsas, são igrejas da legião do mal, são igrejas de Satanás. A igreja verdadeira está dentro da legião, não na religião. A igreja verdadeira está dentro da legião de Deus, porque Deus é o Senhor dos exércitos e nós somos soldados dentro da igreja de Deus, a única e verdadeira que Cristo adquiriu com seu próprio sangue para combater a legião do mal, né? E é isso aí que está acontecendo nesse tempo aqui que Jeremias está falando para esse povo. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo qual é o peso do Senhor, então lhes dirá, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser peso do Senhor, eu castigarei o tal homem e a sua casa.
Assim direis, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas nunca mais vos lembrei do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torcei as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos e o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor. Mas porque dizeis peso do Senhor, assim diz o Senhor. Porque dizei esta palavra, peso do Senhor, havendo vós ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor. Por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Vou dar uma paradinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Que Deus abençoe a todos, muita paz, saúde e principalmente o amor verdadeiro e puro. Que vocês façam boas obras, ajude a sua família, ajude o seu próximo, o seu vizinho, ajude o seu inimigo, perdoe o seu inimigo, né? Dê de comer a seu inimigo, dê de beber. E a todos, né? Reparta o pão, cubra-o nu, né? E estejam firmes, procure a igreja de Deus, a única e verdadeira. Veja se o evangelho que está sendo pregado está correto com a doutrina de Cristo, né? Que não estão com ganância para cima de vocês, que não tem por que estou falando isso, porque tem igreja de Deus que está pregando verdade. E tem igreja de Deus que está pregando mentira. Tem igreja de Deus falsificada nos dias de hoje, tá? Então, todo cuidado é pouco. Não é porque tem o nome de igreja de Deus que possa estar sendo verdadeira. Porque se uma igreja está escrita, eu vi uma com o nome assim, Igreja de Deus Pentecostal. Não existe isso na Bíblia, né? A igreja tem que ser igreja de Deus. Se ela é mundialmente, ela pode ser uma igreja de Deus internacional, né? Então é isso. Deixa aí o seu joinha, inscrevam-se no canal, né? E ative o sininho para receber as notificações. E tenho dito,